pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de planejamento aqui no canal e hoje o do mês de agosto. Todos os meses anteriores desse ano eu já fiz o planejamento, inclusive o de julho, que foi especial do projeto de Harry Potter. Então caso queiram ver também, eu convido vocês a entrarem no canal e ver os vídeos do planejamento que eu fiz dos meses anteriores. Então eu coloquei uma playlist que tinha a ver com o tema que eu escolhi para o planejamento de agosto e comecei. Como vocês já viram em alguns outros vídeos por aqui, a primeira parte do meu planejamento então é colocar o nome do mês e um calendário simples para eu me localizar durante o mês ali já logo no início. Embaixo eu coloco algumas datas importantes, como feriados, prazos da faculdade e coisas interessantes assim, que eu preciso ver rapidamente assim que eu abro a minha agenda. Essa parte, como sempre, eu faço a lápis e depois sim eu passo a caneta para economizar tempo. Logo abaixo, então, dessas datas importantes, eu faço as minhas metas do mês. Nelas eu coloco livros que eu quero ler, coisas que eu quero assistir, alguns temas que eu gostaria de estudar também, mas normalmente eu não mostro a vocês porque eu gosto de fazer surpresas sobre os vlogs de leitura que vão vir no novo mês por aqui no canal. Primeiro eu pensei em fazer algumas luvinhas, mas no fim das contas eu fiz meias para representar cada meta que eu puder dar check quando eu finalizar. E o mês de agosto, então, o tema vai ser inverno. Eu gostaria de ter feito em julho, mas como eu fiz o mês Harry Potter, eu fiz com o tema de Harry Potter, mas agora eu resolvi fazer então o de inverno. Então eu vou colocar algumas neves, globos de neve, toucas, meias, luvas e outras coisas relacionadas ao inverno. Como sempre, eu pego as inspirações no Pinterest, então caso vocês planejem fazer sua organização do mês, já deixo essa dica aqui para vocês, que claro que é um ótimo aplicativo para pegar inspirações. A próxima página é mais detalhada do que a primeira. Nela eu coloco o meu controle de humor e de hábitos. O de humor me ajuda a perceber o que eu fiz em cada dia para me sentir daquele jeito. E caso sejam sentimentos negativos, o que eu posso fazer para mudar. Caso sejam positivos, dedicar mais tempo a coisas que me fazem bem. Embaixo eu coloco uma legenda para eu entender o que cada sentimento representa cada cor. E embaixo o meu de hábitos, eu neste ano estou acompanhando menos hábitos do que no ano passado, porque eu acompanhava mais, mas me deixava ansiosa para cumprir todos. Então esse ano eu diminui para 5. Eles são quantidade correta de água, práticas corporais, leitura, estudos e meditação. Eles eu faço assim como no calendário e faço só um esboço do espaço que eles vão ocupar para depois sim passar a caneta e, como eu disse, economizar tempo. Em algum outro vídeo eu sugeri hábitos saudáveis para vocês também poderem colocar no seu planejamento. Entre eles eu coloquei o controle de tempo de tela e a alimentação saudável, por exemplo. Então tem vários hábitos que a gente pode controlar pelo nosso planejamento e ter uma vida mais saudável e produtiva. Depois então de terminar esse esboço com o lápis, eu passo a caneta, espero ela secar e apago todo o rascunho que eu fiz por baixo, mas é importante esperar a caneta secar para não borrar e o planejamento não ficar feio. Então nessa parte eu completo e finalizo todas as partes que eu fiz só um espaço para eu ver qual ele ia ocupar e assim eu faço tudo direitinho como deve ser feito. E depois eu fui passar a caneta na última parte da primeira folha, que são as metas do mês.
Depois vem a parte que dá mais trabalho, que é fazer os símbolos que representam cada dia, tanto no controle de humor quanto no de hábitos. Como vocês puderam ver, no de humor eu escolho realmente um símbolo. No mês passado, por exemplo, que foi o do mês Harry Potter, eu escolhi os feijõezinhos de todos os sabores. Esse mês eu escolhi círculos como se fossem bolas de neve. E já no de hábitos, eu coloco mesmo a numeração dos dias. Ano passado eu também fazia com símbolos, só que como eu fiz algumas mudanças para esse ano de 2025, eu achei que assim ficaria mais fácil de eu completar direito, porque às vezes eu cometia alguns erros de preencher o símbolo que não significava o dia certo. Então, assim com os números, eu não cometo esses erros mais. Terminada a parte de passar a caneta e depois de eu esperar secar, aí sim eu pego a borracha e apago tudo que tá por baixo da caneta, por acabamento ficar melhor. Depois dessa parte então vem a parte do desenho e de colorir, e aí sim que eu dou vida ao meu planejamento, colocando desenhos que tem a ver com o tema que eu escolhi e também passando cor aí nessas partes que eu já fiz. Como eu conversei com vocês nos meus últimos planejamentos, pela minha agenda ser rosa e pelo ano que eu comprei eu ter escolhido rosa como cor principal do ano, continua sendo a cor principal do meu planejamento. Isso significa que a maior parte das coisas eu passo esse marcador rosa e aí eu só escolho outra cor para compor junto com ele. Esse mês, por exemplo, vai ser o azul escuro, já que eu escolhi o inverno, e talvez eu possa utilizar o azul claro em algum planejamento especial de verão. Aí eu mostrei onde eu faço os desenhos normalmente. No ano passado eu fiz assim como eu mostrei para vocês. Esse ano eu fiz quase nos mesmos lugares, só que um pouco mais simples do que o de planejamento de Harry Potter. Então, como vocês puderam ver, eu fiz coisinhas de frio, o globo de neve e alguns outros símbolos menores que eu acho que dão toda a graça ao planejamento. Eu também faço essa parte como um rascunho a lápis e depois sim eu passo a caneta e ajeito algumas coisas que eu não tinha gostado quando eu fiz a lápis. Aí eu aperfeiçoo o desenho e fica bem melhor. Como eu já conversei com vocês, eu não tenho grandes habilidades no desenho, mas eu faço mais para me divertir e me organizar. Então, caso você seja como eu e não tenha tantas habilidades no desenho, não se preocupe com isso. Além disso, também com o tempo a gente vai melhorando uma coisa e outra, então eu já vejo que algumas coisas eu faço melhor. Então, o objetivo principal do planejamento não é ficar perfeito, e sim ajudar na minha produtividade e eu fazer algo à mão como eu gosto, trabalhos manuais como esse, por exemplo.
Depois que eu termino de fazer o desenho, eu passo as cores, como eu disse para vocês, e esse foi o resultado final das duas primeiras folhas. Essas são as mais detalhadas e mais complicadas de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E agora eu vou para a segunda, que é bem mais fácil e rápida. Nela eu faço também um calendário, mas com espaços para eu escrever o que eu fiz em cada dia. Eu deixo 4 linhas para cada dia e divido essa parte aí em 3 para ficar em 3 quadradinhos. Eu faço tudo bonitinho com a régua, como vocês já viram aqui em outros vídeos de planejamento. O espaço é o suficiente para eu escrever, por exemplo, o livro que eu estou lendo. Isso me ajuda muito a criar conteúdo tanto aqui para o canal, quanto para minhas outras redes sociais como o Instagram e o TikTok. Com os quadradinhos prontos, eu também escrevo o nome do mês lá em cima e começo a numerar eles de acordo com os dias do mês. Esse mês, por exemplo, de agosto vai ter 31 dias, então além desses quadradinhos que dão exatos 30, eu faço mais um ali embaixo no espaço que seria para notas. Ainda fica um espaço grandinho, então dá para eu escrever caso eu precise. E aí está outra particularidade dessa parte do planejamento, que é a parte de notas. Caso eu não anote algo embaixo daquele primeiro calendário que eu mostrei para vocês, essa parte é usada. Nela eu posso colocar até cursos que eu comecei de última hora, ou algum lugar legal que eu fui e gostaria de registrar, então me ajuda muito também. Depois de terminar tudo isso, eu passo as cores e faço o desenho também em um cantinho, que não atrapalha em nada eu escrever as notas ou algo assim. E esse é o resultado da segunda parte do planejamento. Como eu disse para vocês, eu fiz um desenho ali no cantinho, mais ou menos parecido com o que eu fiz na primeira parte, que são coisinhas de inverno, mas no caso eu fiz novelos de lã e uma luvinha. Enfim, esse foi o resultado final do meu planejamento. Como eu disse para vocês, eu gravo todo mês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até breve!